Queridos, vamos então à ministração da palavra nesta noite, né? Vamos abrir a escritura, se você puder acompanhar da sua casa, capítulo 24 de Mateus. Quero ler novamente apenas os 3 primeiros versículos. O restante eu não vou ler, eu vou apenas fazer menção. Eu vou dialogar o capítulo 24 de Mateus com o capítulo 21 de Lucas. São 2 capítulos dos evangelhos que constroem toda a visão e a perspectiva escatológica de Jesus Cristo concernente aos últimos acontecimentos, sobretudo aqueles que dizem respeito ao nosso tempo, conforme a proposta que nós oferecemos aos irmãos para esta noite. Diz assim o texto de Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A leitura até aí está de bom tamanho. Queridos, quando se fala de temas escatológicos, não raras vezes costuma-se haver uma procura muito grande. As pessoas têm bastante interesse por temas escatológicos. Mas, infelizmente, uma das coisas que muito me entristeceu no que diz respeito, ou muito me desanimou no trato para com temas escatológicos, eu digo isso porque vocês sabem que, em termos de referência de estudos escatológicos, nós do DEVAP éramos uma referência número 1, ou seja, nós gastamos anos e anos a fio de nossa experiência nos aplicando à pregação da palavra profética, da escatologia. Mas que o que ocorre é o que nós percebemos, que há muito interesse por esses tipos de temas. Nós gastamos muito tempo, por muitos anos, aplicados na palavra profética, palavra escatológica, mas o que muito nos entristeceu em todo esse processo é o fato de que, a despeito de haver muito interesse por esses temas, geralmente o interesse não passa de curiosidade. O interesse não passa de mera especulação, como aqueles que só conseguem perceber na palavra profética acontecimentos mundiais, acontecimentos internacionais, alguma coisa que não envolva o seu próprio coração, alguma coisa que não envolva a sua própria vida. E é interessante que nós temos sido levados pelo Senhor a compreender a palavra profética do ponto de vista orgânico. Ou seja, quando se lê, sobretudo, Mateus capítulo 24, eu peço que os irmãos depois em casa façam essa leitura, capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, são os 2 textos correlatos que tratam do sermão escatológico de Cristo. É importante nós percebermos que Cristo, ele fala esse sermão escatológico, nos colocando numa perspectiva da dimensão humana com respeito aos acontecimentos finais da história. Ou seja, quando Cristo fala sobre os últimos acontecimentos, é o homem que é colocado no drama dos acontecimentos. Ou seja, não são acontecimentos estáticos e não são meros acontecimentos objetivos, mas a escatologia, ela acontece dentro do homem e, portanto, o homem, ele é um protagonista no processo escatológico. Então, quando Cristo aqui, ele fala a nós ele responde a essas 3 perguntas. Verifique na sua Bíblia, no capítulo 3, fala que, havendo Cristo subido ao Monte das Oliveiras, tendo se assentado, seus discípulos em particular lhe perguntaram, dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas? 2, que sinal haverá da tua vinda e que sinal haverá da consumação do século? Cristo então vai responder essas 3 questões, colocando o homem no drama escatológico. Ou seja, não há escatologia da qual o homem não participe ativamente no seu coração e na sua consciência. Quando se fala de escatologia, queridos, nós estamos falando dos acontecimentos
de coisas finais da história humana. E por isso é que esse sermão de Cristo é um sermão tão pleno e tão completo, de modo que quando Cristo fala, portanto, das últimas coisas, ele não começa a falar dos acontecimentos a partir de 2000 para frente, ou do ano 2000 para frente, mas ele situa exatamente nos primeiros acontecimentos que já teriam lugar já ali no primeiro século da era cristã. Ele vai falar aqui abundantemente sobre a destruição do templo em Jerusalém. Portanto, para nós podermos entender os acontecimentos em que o homem ele protagoniza nessa história escatológica, nessa perspectiva escatológica, temos que entender que há dois grandes acontecimentos da escatologia que determinam o começo das últimas coisas. Primeiro ponto que estabelece essa perspectiva, eu quero chamar uma atenção para o acontecimento de Atos, capítulo 2, ali no sermão de Pedro, no Pentecostes. Então nós temos que olhar para o Pentecostes e também olhar para o que Cristo chama aqui no capítulo 24 de Mateus acerca da destruição do templo. Quero estabelecer inicialmente essas duas plataformas, porque toda a escatologia de Cristo, ela vai abordar ora o aspecto do Pentecostes, ora o aspecto do templo. Alguém pode perguntar, ora pastor, mas nunca imaginei ou nunca pensei o que o Pentecostes teria a ver com os aspectos escatológicos das profecias bíblicas. Basta se lembrar que Pedro, quando está ali no dia de Pentecostes, é dito no capítulo 2 de Atos, que estando ali 120 discípulos reunidos, é dito que eles estavam ali em oração, eles estavam em unidade de fé, em unidade de coração, unidade de alma, quando então é dito que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e é dito que apareceram línguas, mas línguas como que de fogo, labaredas de fogo apareceram e desceram sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali naquele cenáculo, e tendo aquela língua de fogo, aquela labareda de fogo, entrado na cabeça, no entendimento, transbordou, portanto, nos lábios, em forma de uma grande e rica pregação acerca de Cristo, ou a pregação do Evangelho. Por isso que de repente todos começaram a falar em variadas línguas, diz a Escritura, de modo que os que ali estavam, eles ouviram certamente a pregação do Evangelho, diferentemente do que se entende, ou do que se entendeu posteriormente acerca de batismo com o Espírito Santo, diferentemente do que se entendeu posteriormente pelo dom de línguas. O que acontece de fato no Pentecostes é, na verdade, o batismo daqueles crentes para dentro de um só corpo. É isso que Paulo vai explicar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, dizendo que a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Esse é o processo de ter o Espírito habitando em nós, e é dito então que todos nós fomos batizados em um único Espírito, formando assim o corpo de Cristo. Então o que nós temos ali em Atos 2 é esse grande batismo dos crentes para dentro do Espírito Santo, de modo que agora eles se constituem um corpo, formando o novo homem, tendo Cristo por cabeça. Temos ali agora um corpo de pessoas que estão cheias do Espírito para se tornarem assim testemunhas acerca de Cristo, acerca de seus ensinamentos, acerca de sua obra. A língua de fogo que desceu do entendimento transbordou dos seus lábios como a propagação do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Cristo assunto às alturas, do Cristo entronizado e, portanto, do Cristo exaltado. É certo que naquela ocasião, consta em capítulo 2 de Atos, que um grupo de pessoas ali não compreendia o que estava sendo dito. A grande maioria compreendeu claramente, porque o dom de línguas operava muito mais nos ouvidos daqueles que ouviam a mensagem. É como que o Espírito Santo circuncidasse seus ouvidos. Ali acontecia o fenômeno como que o reverso
daquilo que aconteceu na Torre de Babel, de modo agora que, do contrário do que se diz hoje, que é uma grande confusão, naquele momento houve uma grande harmonia, porque é dito que todos ouviram uma única voz ali falar aos ouvidos acerca das grandezas das coisas referentes a Deus. As grandezas de Deus foram pregadas e foram anunciadas. Mas é dito que tinha um grupo menor de pessoas que, pela dureza do seu coração, pela incircuncisão dos seus ouvidos, não puderam receber a mensagem, não puderam compreender. E então logo eles disseram: ora, esses homens que aí estão falando, eles estão bêbados, eles estão embriagados. E é neste momento, portanto, que Pedro se levanta e declara: irmãos, o que aqui está acontecendo, Atos capítulo 2, versículos 14 em diante, não é que eles estão bêbados como vocês, ou alguns de vocês estão falando, haja vista que agora são apenas 9 horas da manhã, mas o que acontece aqui neste lugar é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. 2 pontos. E aí Pedro resgata a profecia de Joel capítulo 2, versículos 28 em diante, e agora essa profecia é atualizada no contexto ali do Pentecostes, quando é dito: e acontecerá, vírgula, nos últimos dias, vírgula, que o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. E aí basta até aqui para nós compreendermos algo. Pedro diz: e acontecerá nos últimos dias que Deus haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Eu chamo a atenção de vocês para esse ponto. O que Joel diz no capítulo 2, versículo 28, que seria uma profecia a se cumprir nos últimos dias, ela tem o seu começo no Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 14. Ou seja, em Pentecostes, ali se inaugura o que a Escritura chama de últimos dias. Portanto, nós devemos chamar a atenção de todos vocês de que os últimos dias têm o seu começo desde a era do Pentecostes. O Pentecostes, ele inaugura os últimos dias, e como acontecimento dos últimos dias, nós temos aqui um povo, e isto é um falar profético. Nasce ali um povo corporativo, ou que seja, um homem corporativo, porque ali os santos, os crentes, os que creram no Evangelho, sendo eles batizados no Espírito Santo, eles passam a formar agora um só corpo. Nasce, portanto, ali o testemunho acerca de Cristo. Então a igreja, ela se situa exatamente dentro de um contexto profético. E até o final dessa ministração, vocês vão entender por que eu estou colocando esse corpo de Cristo, a igreja corpo de Cristo, dentro do contexto dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Essa é a primeira plataforma que nós vamos agora desenvolver, a plataforma positiva. Ou seja, os crentes sendo batizados no Espírito Santo para formarem um só corpo, sendo eles agora recebendo línguas como que labaredas de fogo, que descem no entendimento, que descem no juízo, e agora essas línguas transbordam nos lábios para a proclamação do Cristo de Deus na sua morte, ressurreição, ascensão, entronização e na sua exaltação. Mas há uma segunda plataforma, e essa é a que Cristo começa a falar no capítulo 24 de Mateus, é acerca do templo de Jerusalém que seria destruído. Daqui a pouco eu vou resgatar a igreja, os irmãos vão entender onde ela vai entrar nessa nossa comunhão de hoje. Falando aqui do templo, é dito que Jesus estava saindo do templo. Imagine só que, se você observar capítulo 23, nos últimos 3 versículos do capítulo anterior, versículos 37, 38, 39, Jesus olhando para o templo, olhando para Jerusalém, ele diz: olha, eu vos declaro que esta casa ficará deserta. Pensa comigo, que palavra mais grave. Cristo aponta para o templo e diz que aquela casa que era tida e conhecida no Antigo Testamento por casa de Deus, ficaria deserta. Ora, se aquele templo do Antigo Testamento era chamado, identificado como casa de Deus, quando Jesus diz que essa casa ficaria deserta,
O que isso significa? Pense, se há um habitante numa casa, vamos pensar aqui em termos simbólicos, se Deus era o habitante daquele templo, agora imagine, se a casa fica deserta, é porque aquele que a habitava sai do templo, essa casa, portanto, perde aquele que a habita, e portanto é como que Cristo dissesse, esse templo a partir de então, ele perderá completamente o seu significado. Ou seja, o templo do Antigo Testamento só teve um significado espiritual, ainda que pedagógico, somente enquanto o Cristo de Deus não se fez carne para instaurar e estabelecer agora, em realidade, o verdadeiro templo que é vivo, que é orgânico, que é espiritual, que é primeiramente o corpo de Jesus, e então depois todos os crentes, não é? Que receberiam o Evangelho, formando assim uma grande habitação espiritual. Então Jesus está dizendo, olha, esse templo perderá completamente o seu valor, e o seu valor simbólico, o seu valor pedagógico, porque a partir de agora instaura-se um novo templo, e nesses últimos tempos a atenção deverá ser voltada para o templo vivo, o templo orgânico. Entretanto, esta é uma mensagem muito difícil de ser assimilada. Imagine que naquele tempo, no templo do primeiro século, quanta confusão não houve, não aconteceu, uma vez que eles não podiam compreender que aquele templo de Jerusalém perderia toda a sua validade, se tornaria um templo obsoleto, uma casa vazia, uma casa deserta. Ficaria difícil de eles entenderem isso. Se hoje, nos dias atuais, é tão difícil para os crentes entenderem isso, que dirá naquele tempo para os judeus daquela época, uma vez que eles tinham grande apreço por aquele templo, porque era o maior símbolo que o povo de Israel tinha, e eles ainda tinham por casa real de Deus. Mas Cristo diz, olha, essa casa, ela ficará deserta. Mas logo os discípulos começaram a dizer, Senhor, mas o Senhor está falando sério mesmo? O Senhor não está brincando? Diz o capítulo 24, a partir do versículo 1, que saindo Jesus do templo, depois de dizer tão grandes ou graves palavras, os discípulos foram chamando Jesus, dizendo assim, Jesus, olha esta casa. Eles começaram a mostrar a Cristo as construções do templo, a beleza do templo, a riqueza do templo, talvez como quem quisesse convencer a Cristo, que Cristo voltasse atrás em suas palavras, porque aquele templo para os discípulos e para os judeus tinha tão grande significado, que eles não queriam abrir mão do templo, e como que dissesse, Senhor, olha as construções, vede como são belas essas paredes, olha só essa arquitetura, vede esta casa. E Jesus, vendo que eles se apegavam com tanto afinco àquele templo, Jesus disse, olha, eis que eu vos digo que tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo que vocês chamam de belo, de perfeito, de maravilhoso, eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cristo, portanto, aponta agora para um acontecimento profético, que envolve a história do povo de Israel. É como Cristo dissesse, olha, vocês querem entender os últimos acontecimentos, devem começar a partir de Jerusalém, a partir do seu templo, a partir da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 da nossa era, foi quando essas palavras de Cristo se cumpriram. Mas a profecia, ela é muito mais significativa do que a mera destruição de uma cidade e a mera destruição de um templo. Por isso que eu dizia agora, no início dessa mensagem, que nós devemos olhar para as profecias na dimensão humana, como que o homem se torna um protagonista, e como que os acontecimentos não ocorrem meramente fora do homem, mas também dentro do homem. Uma vez que esse templo, ele significa o núcleo do judaísmo, da religião judaica. Quando Cristo profetiza a destruição do templo, ele diz, olha, o judaísmo, enquanto pensamento filosófico, teológico, ele precisa, assim como o templo, ser completamente destruído. Não pode ficar uma pedra sobre outra pedra, não pode ficar um entendimento sobre outro entendimento, não se pode continuar a construir edifícios ou templos a partir de uma teologia judaica. Ou seja, a destruição do templo
é um indicativo de que o novo templo, ele só de fato será erguido e edificado plenamente se todos nós entendermos que não se pode deixar pedra sobre pedra do antigo templo, que todas as doutrinas do Antigo Testamento, que eram sombras, que eram figuras, que eram pedagógicas, que eram simbólicas, que eram como placas que apontavam para uma realidade vindoura, elas têm que desaparecer completamente, para que o Cristo de Deus assuma agora como protagonista da história, assuma o seu lugar que lhe é único e exclusivo, tendo a Cristo como a realidade de todas as coisas. E nesse sermão, portanto, Cristo vai dizendo que os acontecimentos últimos da história humana passaria pela nação de Israel, ou seja, o Império Romano haveria de sitiar Jerusalém, e ele começa a descrever, portanto, uma série de juízos, provenientes da própria incredulidade de Israel, da própria dureza de coração de Israel, pelo próprio abandono de Israel, da parte de Israel acerca de Deus, da própria rejeição de Israel em relação ao Cristo. É dito então que Jerusalém seria destruída, os muros derribados, haveria uma mortandade muito grande. Cristo diz: olha, vocês que estiverem nesse tempo, vocês fujam para outros lugares. Jesus, ele diz: olha, vocês têm que fazer uma dispersão, porque grande vai ser a calamidade que vai recair sobre Jerusalém. E Jerusalém, portanto, será pisada pelos gentios até o final do tempo dos gentios. Ou seja, Cristo está profetizando a condição de Israel sob esse juízo que recaiu sobre eles por toda a história, por toda a sua história, desde o ano 70, que Jerusalém, depois de destruída, nunca mais conseguiu se levantar, senão no ano de 1948, quando novamente se estabelece o Estado de Israel. Durante todo esse período, nós vemos uma desolação concernente à nação de Israel, a condição do povo de Israel, e Jerusalém sendo pisada pelos gentios. Mas aí Cristo então começa também agora a transpor de Jerusalém para o mundo. É por isso que esse capítulo 24 de Mateus, assim como Lucas capítulo 21, ele apresenta primeiro um quadro menor, o quadro dos juízos que recairiam sobre Jerusalém, mas que aquele juízo do ano 70, aquela destruição, era apenas uma pequena amostra do que aconteceria com o mundo inteiro. Jesus então começa a anunciar o que aconteceria com os homens sobre a terra. Ou seja, qual seria a condição da humanidade sobre a terra enquanto sinal ou sinais da grande parousia do nosso Senhor. É por isso que ele vai dizer, veja na sua Bíblia, capítulo 24, versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Chamo sua atenção neste momento. Pense comigo por um momento. Cristo coloca Jerusalém, o templo em Jerusalém, os juízos que ele sofreria, como sendo um paradigma para que nós entendamos o que haveria de acontecer no mundo inteiro com respeito às demais nações do mundo. Então ele diz que em Jerusalém, quando o imperador Tito invadisse Jerusalém, a primeira coisa que ele ia fazer era corromper o templo, era tornar o templo imundo, colocando ali dentro uma abominação, colocando ali dentro um ídolo, profanando aquele templo, e então aquele templo seria totalmente destruído. E essa profecia de Cristo, ela aponta também para os dias finais da história, uma vez que nós sabemos que o templo, sendo simbólico, se houve no templo físico, no templo literal, uma profanação, então isso também aponta para uma grande profanação no templo vivo de Deus, que é o seu povo, que é o homem, ou sobretudo que é a igreja. Olha o paralelo.
Se o templo ali em Jerusalém ele foi profanado, porque um ídolo foi colocado lá dentro para profaná-lo, isso aponta para acontecimentos finais em que o homem, enquanto templo de Deus, também teria no seu centro, nesse templo vivo que é o homem, a entronização do homem da iniquidade, do homem do pecado. É o que o Apocalipse fala, é a imagem da besta que fora construída e colocada dentro do templo. Temos que entender que esse templo, no qual a imagem da besta é colocada, agora já não é mais um templo físico, agora é um templo humano. O que eu chamo a atenção de vocês é que a Bíblia trabalha sempre num jogo de tipo e antítipo, de sombra e realidade. Ou seja, tudo o que acontece no templo físico, tudo o que acontece no tipo, tudo o que acontece na sombra, no caso o templo concreto em Jerusalém, deve também acontecer num templo espiritual, em realidade, que é o homem. Se nós não fizermos tal relação, vamos ficar a vida inteira, como a maioria dos crentes, fazendo perguntas sobre os últimos dias, perguntando: será que em Jerusalém já se reergueu o templo? Alguns perguntam: pastor, será que vai ser por agora que vão reconstruir o templo em Jerusalém? Olha a preocupação dos crentes, eles querem saber de um templo literal. Eles não sabem que o templo literal descrito nas páginas do Antigo Testamento, que foi profanado várias vezes, inclusive foi profanado quando Daniel profetiza no ano de 165 por Antíoco Epifânio, foi profanado quando ele imolou uma porca sobre o altar de holocausto, e ele então aspergiu o sangue daquele animal em todo o templo, profanando-o. E agora Cristo diz, agora isso vai se repetir no ano 70, mas no ano 70, não somente há uma profanação desse templo, mas atenção, ele é destruído. Ele é destruído e não fica pedra sobre pedra. Esse templo agora, ali é o fim cabal do templo simbólico. Agora tudo que diz respeito ao templo de Deus, será agora o templo em realidade. O homem, o próprio homem, enquanto tenda e habitação de Deus. Temos que fazer esse jogo entre tipo e antítipo, entre sombra e realidade. É por isso que eu digo que o homem, no plano ou no eixo das profecias, ele agora vive o drama escatológico dentro de si mesmo. Ele fala: pastor, mas como pode ser isso? Basta você se lembrar dos textos de Apocalipse, capítulo 13 de Apocalipse, quando diz então que a segunda besta, que é o falso profeta, haveria de estabelecer nesse templo em realidade que é o povo de Deus, a imagem da besta. E aqui há um detalhe: poucas pessoas atentaram para o fato de que no Apocalipse não diz a estátua da besta, não diz uma escultura da besta, mas diz a imagem. Do mesmo jeito que é dito que o homem, ele é criado à imagem de Deus, e de que o homem está sendo conformado à imagem e semelhança do Filho de Deus, agora também existe um projeto da parte do inimigo, que é gerar uma imagem do anticristo dentro desse templo. Ou seja, de duas uma: ou nós seremos forjados à imagem de Deus, à imagem do Filho primogênito de Deus, ou nós seremos forjados à imagem da besta. Olha que essa besta, em Apocalipse capítulo 13, é exatamente o quarto animal das profecias de Daniel capítulo 7. Exatamente um animal descrito como uma besta feroz, mostrando o aspecto animalesco de uma alma humana que desconhece a Deus, se tornou louca na sua sabedoria, se tornou perversa, e agora esse homem é tão perverso na sua dimensão humana, espírito, alma e corpo, que ele não pode ser agora descrito como qualquer outra coisa, senão como uma coisa animalesca. É uma descrição de uma condição humana, um coração humano, uma consciência humana, uma alma humana anti-Deus, anti-Cristo. É o homem que se assenta no santuário de Deus,
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui nós vamos entrar mais propriamente no sermão escatológico de Cristo. Vocês sabem o que acontece, meus queridos, quando o homem abandona Deus? E não somente abandona, mas agora ele se assenta, se entroniza nesse santuário divino que é o homem, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse homem da iniquidade, esse homem, esse filho da perdição, que é um coração totalmente oposto àquilo que é Cristo. Quando se fala de anticristo, logo as pessoas, elas não entendem, infelizmente. Elas pensam no anticristo como sendo um homem único, isolado, que vai aparecer, que vai fazer isso e aquilo outro. Se esquece que a palavra anticristo de si só, ela já diz tudo, ela é anti, ela é contrária, ela é oposta, ela é totalmente o inverso daquilo que Cristo é. Ela está em oposição ao Espírito de Cristo, está em oposição a todo o coração de Cristo, a mensagem do Cristo, o viver do Cristo. E a grande prova é que enquanto os crentes hoje aguardam o aparecimento de um homem chamado anticristo, se esquece que Paulo dizia, já no seu tempo do primeiro século, que o anticristo já estava presente, que é o espírito da iniquidade que já agia nos corações e aguardava apenas o tempo oportuno para a sua manifestação. Já no primeiro século da era cristã, João diz nas suas cartas, sobretudo em 1 João, em 2 João também ele fala, 3 João também ele diz que o espírito do anticristo já tinha saído pelo mundo afora. Ou seja, é um espírito de corrupção dos corações dos homens, que os leva para longe de Deus, em primeiro lugar. Segundo, os faz negar a Deus, por meio de suas obras e doutrinas. E terceiro, os faz contrário a Deus, contrário ao seu Cristo, com respeito às suas ideologias e às suas ações. É esse que é o selar, 666, nas testas, como diz lá no Apocalipse capítulo 13. Primeiramente, é um selar do humanismo na consciência humana, na testa, que agora se manifesta na mão direita, na ação, no viver, no se pôr no mundo. E a pergunta que nós fazemos para abrir esse sermão escatológico, de Mateus 24, Lucas 21, diante dos irmãos, a pergunta que nós fazemos é: o que acontece com o mundo quando o homem chega nessa dimensão anticrística? Quando isso acontece, os homens, eles perdem totalmente o seu amor pela verdade. Eles perdem o seu amor pelo seu semelhante. E agora, portanto, o cenário está totalmente preparado para que muitas mazelas aconteçam sobre a terra. Jesus então passa a dizer que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Ou seja, os homens agora, eles perderam totalmente o amor de uns para com os outros. Não que não houvesse guerra em tempos anteriores, mas que os homens nos seus corações se tornariam homens tão perversos e tão maus, como diz aqui em Mateus capítulo 24, se você puder acompanhar, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então haverá guerras em todo o mundo, e não somente guerra na dimensão global, mas também é dito que os homens haveriam de se trair uns aos outros. Pensem comigo, os inimigos seriam os da própria casa, os de dentro de casa. Os homens agora iriam perder completamente a noção do que é justo, do que é belo, do que é bom, e a terra então se encheria de calamidades, e os homens ficariam aterrorizados diante das epidemias, diante das doenças, de tantas coisas que haveriam de cair ou de recair sobre o homem, como resultado de um coração afastado de Deus, que negou a Deus e se pôs agora contra o próprio Deus. Eu vejo hoje em dia as pessoas um pouco assustadas, algumas pessoas perguntando: pastor, será que esse corona aí já é o final dos dias? Eu digo: calma, se vocês estão espantados diante disso, imagine só o terror que cairá sobre a humanidade
quando as coisas, de fato, começarem a acontecer em nível global, em todos os lugares. Jesus disse: quando todas essas coisas começarem a acontecer, vocês não devem entrar em desespero. Ou seja, que os seus olhos não estejam voltados para essas coisas humanas e caídas, para esses reflexos do coração humano perverso, mas que vocês possam erguer os vossos olhos, olhar para o céu, porque a vossa redenção se aproxima. O povo de Deus, portanto, queridos, ele é chamado, ele é convocado, nesse tempo de miséria humana, de desespero humano, a voltar o seu coração e a voltar os seus olhos para Deus. Nós somos convocados a, neste momento, exultarmos de alegria, porque se essas palavras se cumprem nos nossos dias, é porque a parousia do Senhor está próxima. Mas só pode um coração se regozijar diante de um quadro tão dramático como esse, que Cristo descreve como sendo o resultado de corações animalescos, corações perversos, que já não se ama mais, não ama o outro, não ama o próximo, o amor que se esfria, os homens que se traem uns aos outros, de nação que se levanta contra nação, reino contra reino, muita miséria, muita fome. Só pode se regozijar diante de um quadro desse aquele coração que, percebendo esse quadro tão triste em que a humanidade se encontra, pode perceber que isto é apenas o sinal de que o Senhor, logo, logo, Ele se entronizará completamente nos corações daqueles que nele creem. O Senhor vai estabelecer e instaurar e manifestar o seu reino. Ou seja, somente aquele que tem essa esperança na parousia do Senhor, é que mesmo em lágrimas, pode então exultar. Então esse quadro de miséria humana, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, esse quadro de enfermidades, de epidemias, de mortandade, esse é um quadro negativo que se instaura como sendo o ambiente resultante do coração humano que se tornou um coração anticrístico. Agora, a grande questão escatológica que eu quero trazer a vocês essa noite, e aí eu quero retomar aquela primeira plataforma que eu falava sobre a igreja batizada no Espírito Santo, testemunha de Cristo na sua morte, ressurreição, ascensão, entronização e exaltação. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse outro ponto, é como nós podemos viver nestes tempos em que essas coisas estão acontecendo. Tanta miséria humana. A questão é como você e eu, nós servos de Cristo, nós igreja de Cristo, estamos nos posicionando. Será porventura, chama a sua atenção, que nós não temos também perdido essa essência da verdade no nosso coração? Será que nós não nos deixamos ser absorvidos por esse espírito de apostasia que está assolando o mundo? Para nós podermos responder a essa indagação, Jesus Cristo nos apresenta um quadro em que agora nós somos colocados nesse meio, nesse ambiente, para vivermos de modo efetivo, como aqueles que amam a vinda do Senhor. Capítulo 24, no versículo 45, este é o primeiro ponto. Jesus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o seu sustento ao seu tempo? Olhem para mim. Este é um ponto. Nós estamos resgatando agora aquela primeira plataforma em que eu coloquei, que os últimos dias se inaugura com a formação do novo homem, de um homem corpóreo, de um homem coletivo, que é a igreja, os santos sendo batizados para dentro de um só corpo, para serem testemunhas do Cristo de Deus.
Cristo diz que neste quadro de apostasia, ele pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? E aqui se chama a atenção para todos os servos de Deus, a quem Deus confiou os seus conservos. Eu chamo sua atenção. Se você se entende pastor, se você se entende apóstolo, se você se entende um padre, se você se entende um pregador, um bispo, o que quer que seja, mas se você entende no seu coração que é um chamamento que a você foi confiadas vidas, se você entende que Deus colocou, ainda que seja meia dúzia de pessoas, sob um cuidado espiritual, bem, eu não posso falar de maneira geral, porque dentre tantas lideranças, o fato é que tem muitos que são joio, a esses eu não me dirijo, mas há muitos que, não sendo joio, são talvez pastores enganados, são mestres enganados, são líderes enganados. E se você sente que Deus te chamou, Ele te confiou uma grande responsabilidade de alimentar os seus conservos. Ou seja, o Senhor Deus chama, Ele capacita. Você precisa, antes de tudo, abrir mão de todas as pedras que ainda estão sendo colocadas umas sobre as outras, ou seja, essa tentativa de tentar reconstruir o templo. Cristo disse: olha, será derrubada todo esse templo e não ficará pedra sobre pedra. Não tente reconstruir, não tente remontar, não tente refazer todo o templo teológico e a arquitetura teológica do judaísmo, que nós abandonemos completamente qualquer coisa que não seja o Cristo de Deus. E nós, os líderes, portanto, voltemos o coração para a necessidade dos nossos conservos. Todos nós somos servos de Cristo, mas aqueles a quem Deus nos confiou são chamados aqui de nossos conservos, para que nós demos a eles o sustento ao seu tempo. O problema é que pode acontecer conosco de duas maneiras. Olhe na sua Bíblia, capítulo 24, versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, achar fazendo assim como? Quando o Senhor, por ocasião da sua parousia, encontrar servos fiéis, que são fiéis à palavra de Deus, que são fiéis à mensagem do Cristo, que são fiéis ao Evangelho de Cristo, que não se permitiram ser corrompidos pela teologia da prosperidade, nem pelos coaches, nem pela política, nem pela avareza, nem por qualquer outra coisa que tire a pureza do Evangelho de Cristo. Esses serão chamados bem-aventurados. No 48 diz: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e por esse motivo de achar que o Senhor está demorando, talvez pense até que ele não volte mais, e por isso passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, ou seja, perder de vista o chamamento, perder de vista a verdade, perder de vista a palavra, e agora então começar a fazer da obra de Deus uma causa própria, para a sua própria embriaguez, no sentido de negar o alimento aos filhos de Deus, antes por meio de palavras fictícias. Homens cheios de ganância agora se apropriam daquilo que pertence a Deus, que é o rebanho de Deus, para extorquir, para manipular, para destruir, para enganar, porque tem outros interesses. Diz o versículo 50, virá o Senhor daquele servo em dia e hora em que ele não espera, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Quando eu disse que os eventos escatológicos, eles acontecem dentro da dimensão humana, aqui é a prova. Ou seja, quando Cristo diz que nos últimos dias haveria de haver falsos mestres, falsos cristos e falsos profetas.
Ora, só se pode ser um falso profeta aquele que se apresenta numa liderança para dirigir, aquele que diz ter uma palavra profética de Deus. Só pode enganar aquele que está com a palavra. Então agora veja que os falsos mestres não é um mero sinal, porque apareceu um ali e outro acolá, mas é na existência humana, é no meio do povo de Deus, como que o engano está prosperando, e isso em razão daqueles que, achando que o Senhor demora, ou que Ele tarda, duvidando do seu retorno, eles acabam então usurpando, por motivos interesseiros, aquilo que não lhes pertence. Mas não fala somente desses servos a quem o Senhor confiou seus conservos. O sermão de Cristo também inclui os próprios conservos, a mim e a você. Por isso ele segue agora na parábola das 10 virgens. Pense comigo. Eu não tenho como explorar o texto na sua dimensão total, mas entenda que essas 10 virgens falam daqueles que estão servindo ao Senhor, porque são 10 virgens, são 10 que se separaram para Deus, são 10 que se entendem como aqueles que são a noiva de Cristo, são 10 no sentido de que agora são crentes que aguardam o retorno do seu Senhor, porque o texto diz que as 10 virgens aguardavam a chegada do noivo. Então, portanto, fala de mim, fala de você, de cada um de nós. Qual é a nossa condição dentro desse cenário escatológico? E aí o texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, diz que haveria aqueles crentes, servos de Deus, que eles não buscariam uma vida interior do Espírito, eles não buscariam ter um viver no Espírito, de modo que o Espírito Santo neles fosse a luz que ilumina e que resplandece diante dos homens. Ou seja, haveria aqueles que não viveriam por intermédio dessa força, desse vigor espiritual, que é o Espírito de Deus dentro dele, para viver por mera aparência. Onde nós vemos isso na parábola das 10 virgens. Ora, havia 5 virgens nécias, 5 virgens tolas, 5 virgens que, tendo suas lâmpadas acesas, como é que nós sabemos disso? O texto diz que elas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Se estão se apagando, elas estavam o quê? Acesas. Mas como podem essas 5 imprudentes terem suas lâmpadas acesas, se elas não levavam azeite nas vasilhas? Como pode uma lâmpada estar acesa, se o azeite é que é o combustível da luz? Como pode uma lâmpada destituída de azeite produzir luz? Vamos entender que o próprio Cristo nos dá o discernimento. Ele diz que essa luz que brilha são as nossas obras. Ele diz assim: olha, não se pode colocar uma candeia debaixo da mesa, debaixo do alqueire. A lâmpada tem que ser colocada no alto, no velador. Não se pode esconder uma cidade sobre uma montanha. Ele diz assim: deste modo, portanto, fazei resplandecer a vossa luz diante dos homens, na medida em que vocês praticam as boas obras do Evangelho. Então Jesus diz que as obras boas praticadas pelos santos é a luz. Veja que há 2 tipos de luz, porque há 2 tipos de crentes. A virgem prudente, ela tem luz, ela ilumina, porque aquela iluminação, aquela luz é proveniente do azeite. É o Espírito de Deus nela que produz essa luz. Se a luz são as obras, como diz Cristo, então são obras produzidas como fruto do Espírito no interior de cada um de nós. Mas as outras virgens, embora virgens, que também tinham suas lâmpadas acesas, não tinham azeite. Como pode alguém ter luz e não ter azeite? É o mesmo que ter obras, mas não ter obras provenientes do Espírito. São obras cujo combustível não é o azeite, é o ego. É quando Cristo diz: quando vocês orarem, ou jejuarem, ou deres esmola, ou qualquer outra obra de justiça,
não façais como fazem os escribas e os fariseus, porque eles fazem para serem vistos dos homens. Então, no contexto profético, Jesus está dizendo que nesses últimos dias haveria crentes que viveriam por meio do espírito interior, mas muitos viveriam pela mera aparência exterior, movidas pelos aplausos dos homens, movidos pelo elogio, movidos por qualquer coisa que alimentasse o seu próprio ego. Quero chamar a igreja, em nome de Jesus, a uma consciência quanto que nós precisamos voltar e retornar à prática de uma vida em Deus, por meio dEle. No sentido de nós sabermos que há azeite dentro de nós, o Espírito Santo é que habita em nós, e nós somos convidados a uma dependência dEle, vivemos conectados constantemente a Ele, para que Ele produza o fruto necessário de uma vida espiritual autêntica. Mas Mateus 25 conclui, ainda falando sobre a parábola dos talentos, e mais uma vez a dimensão humana é evocada, uma vez que a parábola dos talentos diz: olha, você, enquanto alguém que veio ao mundo, criado por Deus, você tem talentos. Deus te deu algo, seja você, onde quer que você viva, seja qual for a sua profissão, seu chamamento, o fato é que nós recebemos dons de Deus, recebemos tesouros de Deus. Um talento significa 50 quilos. Então, se você recebeu ouro, 50 quilos de ouro, ou seja, um potencial e uma riqueza. Mas esse potencial e essa riqueza serve para que você multiplique. Como é que nós multiplicamos aquilo que Deus nos deu? Não existe outra maneira, segundo o reino de Deus, segundo o Evangelho, de multiplicar, se não for compartilhando, se não for dividindo. Vocês lembram quando Cristo estava com a multidão faminta? Já era tarde, todos com fome, e não tinha alimento, e todo o dinheiro não bastava para comprar alimento para tanta gente, uma multidão de quase 15 mil pessoas, porque o texto fala de 5 mil homens, não contava-se ali nem as crianças, nem as mulheres. Então imagine você que apareceu uma criança, até alguém, um jovem, um rapaz, aqui ele traz consigo 5 pães e 2 peixes. Aqueles 5 pães e 2 peixes daquela criança, era o talento que ela tinha, era a riqueza que ela tinha, era o bem que ela tinha. Uma vez que ela entrega a Cristo aquela cesta, Cristo então começa a dividir, e é na divisão do pão com os outros, é que o pão se multiplica. Leia o texto com atenção da multiplicação dos pães, vocês vão observar que Cristo não orou, e o pão apareceu multiplicado. Não, Jesus começou a partir o pão, e na proporção que ele dividia, se multiplicava. Ou seja, a única maneira de nós multiplicarmos nossos bens é compartilhando, seja o que for que você recebeu de Deus. Ou seja, nós vivemos num tempo em que líderes já não alimentam mais o rebanho de Deus com a verdade, tornaram-se loucos, perversos, achando que Cristo não vai voltar, ou que Ele demora, passa a espancar os filhos de Deus, passa a usurpá-los, tirar deles aquilo que eles têm, e agora em nome da sua própria ganância, começa agora a viver como ébrio, né? Vivendo, se regalando à custa da mentira, do engano. Mas também nesse quadro escatológico, há aqueles cristãos que vivem por Deus, pelo Espírito, para produzir o fruto do Espírito, mas há aqueles que vivem a farsa, a aparência, uma obra meramente externa, uma obra meramente cosmética, algo meramente aparente, que não tem uma realidade interior, porque embora tenham luz, essa luz não é proveniente do azeite interior do Espírito. E há também, nessa mesma dimensão, aqueles que não entendem que o que Deus nos deu é para ser multiplicado, e que não há maneira de multiplicar senão dividindo.
Por isso, há nesta parábola aquele que diz que ocultou o seu talento. É aquele que toma para si, não divide, não compartilha, consequentemente não multiplica, se torna avaro. Ele não entende que aquele bem, que aquele tesouro não lhe pertence. Ele não se vê como mordomo de Deus. E é por isso que o mundo está no modo como está. Por isso que o mundo está na injustiça que se encontra, porque os homens vivem cada um para si mesmos.